Alguma vez sentiram aquela impressão de que é tarde demais? Tarde demais para mudar de carreira, tarde demais para entrar em forma, tarde demais para, no fundo, nos reinventarmos? É uma ideia que nos paralisa. Mas e se o tempo não for o verdadeiro obstáculo? Vamos lá desconstruir esta ideia e perceber o que é que realmente nos leva a uma transformação pessoal a qualquer idade. Olhem para esta frase do Rich Roll. Acho que resume tudo, não é? Aos 30, a vida acabada. Aos 52, a começar. É um contraste brutal e é um suco no estômago daquele mito do é tarde demais. A história dele não é de alguém que nasceu para o sucesso. É a prova viva de que as maiores mudanças podem começar bem mais tarde e muitas vezes em momentos bem mais escuros. Bem, essa sensação de estar atrasado na vida, atenção, isto não é uma falha pessoal. É uma história que a sociedade nos conta, uma espécie de guião que nós acabamos por aceitar como verdade. E é essa história, esse mito, que temos de desmontar primeiro que tudo. Pensem bem, desde miúdos, na escola, somos postos a competir. São as notas, são os prazos, estamos sempre a tentar apanhar o ritmo dos outros. Mas a vida a sério, é uma maratona, não um sprint. O verdadeiro desafio não é acompanhar os outros, mas sim descobrir quem queremos ser e, pronto, dar pequenos passos nessa direção. Não importa o tempo que demore. Ok, então, se não é a idade que nos impede, o que é que nos faz mudar? Qual é o verdadeiro gatilho para uma transformação profunda? Acontece que há um princípio, quase uma lei, que explica porquê é que as pessoas mudam. E, curiosamente, tudo começa muitas vezes com a dor. Esta ideia de chegar ao fundo do poço é muitas vezes mal interpretada. Não é um evento, não é perder o emprego ou algo do género, é uma decisão. É um momento interno, é aquele instante em que uma pessoa diz para si mesma: basta, acabou. É um ato de poder pessoal, a decisão de carregar no botão e parar o elevador, por muito baixo que ele já esteja. E a mudança, a sério, acontece exatamente aqui, neste ponto de viragem. Acontece quando a dor de continuar como se está se torna, finalmente, maior do que o medo de tentar algo novo. O desconforto do presente torna-se tão grande que a ansiedade do futuro desconhecido parece um problema menor. É basicamente esta a matemática da transformação. E para vermos este ponto de viragem a acontecer na prática, não há melhor exemplo do que a vida do Rich Roll. A história dele não é sobre uma, mas sim sobre várias reinvenções. E cada uma delas foi ativada por um momento em que a dor se tornou simplesmente insuportável. Aos 31 anos, a vida dele estava um caos. 2 detenções por conduzir bêbado, a dormir num colchão no chão, completamente isolado da família. Não foi uma coisa só que o fez mudar, foi o peso acumulado de tudo, de uma vida fora de controle, que o obrigou a abrir os olhos. O elevador tinha descido o suficiente, e ele decidiu pará-lo. Anos mais tarde, ele estava sóbrio, sim, mas com mais 22 quilos, a viver de fast food, e enfrentou outro ponto de viragem. E foi uma coisa tão banal como subir umas escadas. Naquele momento, a dor física de não conseguir respirar e a dor existencial de se sentir desligado da vida colidiram. De repente, o medo de ter um ataque cardíaco tornou-se muito maior do que o medo de mudar radicalmente o seu estilo de vida. E o que é absolutamente incrível nesta linha do tempo é ver que o pico atlético dele e o lançamento do podcast que se tornou um fenómeno mundial aconteceram depois dos 40 anos. Isto deita por terra completamente a ideia de que as nossas grandes conquistas têm um prazo. E isto leva-nos à próxima peça do quebra-cabeças. A vontade de mudar não é algo que está sempre lá, ligado. É mais como uma oportunidade passageira, uma janela que se abre e que se fecha muito depressa. Todos nós temos estes momentos, tal como o Rich teve nas escadas. São momentos que se sentem diferentes. Têm uma energia especial, uma clareza repentina, uma sensação de é agora. O primeiro passo é só isto, desenvolver a consciência para reconhecer este sentimento quando ele aparece. É que estas janelas de vontade são raras, são preciosas, e perceber a sua importância exige que se atue de imediato porque a oportunidade não fica à espera. E é mesmo isto, a vontade vai-se embora, puf, evapora-se, a não ser que se faça alguma coisa no momento. Adiar, mesmo que seja só para amanhã de manhã, já é tarde demais. A energia dissipa-se e a oportunidade perdeu-se. Ok, tudo bem. Mas como é que se age quando não há motivação? Esta é, se calhar, a ferramenta mais poderosa e mais prática para quem se sente preso à espera que a inspiração divina apareça. Esta é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? A pergunta que impede tanta gente de começar. Ficamos à espera de sentir vontade de agir. Mas e se a fórmula estiver toda ao contrário? Nós não esperamos sentir motivação para ir ao ginásio. Nós vamos ao ginásio
E como resultado, sentimos-nos motivados. A ação vem primeiro. É o nosso comportamento que cria os sentimentos, os pensamentos e as emoções que vêm a seguir. E não o contrário. Então, a fórmula é bastante simples. Primeiro, reconhecer a vontade. Segundo, prometer que da próxima vez vamos agir. Terceiro, e este é o mais importante de todos, dar um pequeno passo, imediatamente. Lembrem-se disto, a motivação não é a causa da ação, é o resultado dela. E agora vamos trazer isto para o campo pessoal. Como é que se passa de perceber isto tudo a agir agora mesmo? Uma ação contrária não tem de ser uma coisa gigante. É só um pequeno passo na direção oposta ao hábito que nos está a prejudicar. Em vez de pegar no telemóvel, pousá-lo. Em vez de fazer uma compra por impulso, fechar o site. É uma coisa simples, mas o poder que tem é incrível. Uma vida transformada não se constrói com um único grande gesto. Constrói-se com a repetição incansável de pequenas ações positivas. É a consistência destas pequenas ações contrárias que, ao longo do tempo, acaba por criar uma realidade completamente nova. E terminamos com este desafio. A questão não é planear uma revolução na vida para amanhã, é sobre identificar e executar apenas uma pequena ação contrária, hoje. Porque é nesse pequeno ato de rebeldia contra os nossos próprios padrões que a verdadeira reinvenção começa.